agora o Diário de Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 20 de março de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Taxa básica de juros atinge o maior patamar em 9 anos. O orçamento deste ano cresce 50 bilhões de reais para emendas parlamentares. Exército de Israel anuncia novas operações terrestres na faixa de Gaza. Supremo Tribunal Federal revoga decisões e autoriza a privatização de escolas em São Paulo. E os preparativos da seleção brasileira para enfrentar a Colômbia. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê agora no Diário de Notícias. Boa noite. O Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa básica de juros do país ontem para 14,25% ao ano. Esse é o maior patamar desde a crise do governo Dilma entre os anos 2015 e 2016. Essa foi a quinta alta seguida na Selic, apontando mais uma vez incertezas no mercado nacional. A taxa básica de juros do Brasil subiu 13,25% ao ano para 14,25%. Essa decisão coloca o juro do Brasil no maior patamar desde o governo Dilma. Na época, o fator econômico pressionou a então presidente, que foi impeachmentada em 2016. Após a reunião, o Banco Central divulgou nota indicando que poderá aumentar novamente a Selic na próxima reunião. O próximo encontro do Comitê de Política Monetária está marcado para os dias 6 e 7 de maio. Segundo o Banco Central, diante da continuidade do cenário adverso para a convergência da inflação, da elevada incerteza e das defasagens inerentes ao ciclo de aperto monetário em curso, o comitê pode prever um ajuste de menor magnitude na próxima reunião. Essa é a segunda reunião do Copom chefiada pelo novo presidente da instituição, Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi questionado sobre o aumento da Selic e disse que a decisão do Banco Central já era esperada desde o final do ano passado. O Comitê de Política Monetária justificou que a inflação em alta e a economia aquecida foram os motivadores para aumentar a taxa. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional começou a discutir hoje como será aplicado o orçamento da União ao longo de todo o ano. O relator do texto, Ângelo Coronel, prevê 50 bilhões de reais em emendas parlamentares. Após meses de atraso por conta de desentendimento entre os poderes de Brasília, o orçamento de 2025 finalmente entrou em pauta e começou a ser discutido. O relator do orçamento, o senador Ângelo Coronel, apresentou o parecer dele durante a madrugada de hoje e incluiu pedidos do governo Lula e ajuste em determinadas contas. O senador manteve a meta fiscal de déficit zero para este ano, mas indicou que pode haver um superávit nas contas públicas de 15 bilhões de reais. O documento de Ângelo Coronel também prevê a reserva de 50 bilhões de reais para emendas parlamentares. 39 bilhões de reais serão destinados às emendas obrigatórias. A proposta também assegura espaço fiscal para pagar reajustes salariais a servidores públicos e para a abertura de novos concursos públicos. Além disso, garante o cumprimento do novo salário mínimo, que foi fixado em pouco mais de R$ 1.500. A proposta de orçamento deste ano também deve causar dor de cabeça, principalmente para o presidente Lula. Isso porque Ângelo Coronel entende que os recursos disponíveis não serão suficientes para financiar o programa Pé de Meia. Segundo ele, a peça orçamentária terá apenas R$ 1 bilhão, mas o custo do programa é de cerca de 13 bilhões de reais. Durante o discurso, Ângelo disse que a proposta dele não é perfeita, mas sim justa, equilibrada e que atende às necessidades do Brasil. O maior gasto do governo será com o Ministério da Saúde. Serão destinados cerca de 246 bilhões de reais. Na sequência, aparece o Ministério da Educação, com 197 bilhões de reais previstos para investimento. Outro trecho previsto na proposta e que chamou atenção foi o investimento previsto para o Ministério do Desenvolvimento. Serão destinados quase 300 bilhões de reais para a pasta. Ao todo, a despesa do Brasil para este ano é de mais de 5 trilhões e meio de reais. O Senado Federal revogou o decreto que obrigava vistos para os cidadãos dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. O texto segue agora para análise da Câmara dos Deputados.
O Senado avaliou a proposta com urgência, sem ter tramitado antes por qualquer comissão da Casa, porque o decreto em vigência começa a valer a partir de 10 de abril, quando os países serão obrigados a emitir um visto eletrônico a um custo de pouco mais de $80. O autor da proposta é o senador Carlos Portinho, do Partido Liberal do Rio de Janeiro, e segundo ele, o fim da exigência de visto para entrada no Brasil possibilitou um aumento no número de turistas visitando o país. Para os assessores parlamentares do Itamaraty, a manutenção da medida era vista como um ato de reciprocidade, já que esses países continuaram a cobrar visto dos brasileiros. Um grupo de entidades do setor, denominado G20 do turismo, divulgou uma nota apoiando o projeto que busca revogar o decreto do presidente Lula. O grupo cita dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, que apontam que o fluxo de turistas desses países aumentou desde que os vistos deixaram de ser cobrados. Segundo informações do G20 do Turismo, o Brasil recebeu mais de 440 mil turistas dessas nacionalidades. Em 2024, atingiu 728 mil turistas. A polícia da Câmara dos Deputados prendeu um visitante que tentou entrar armado com uma pistola calibre .380 dentro de uma mochila. Ele foi conduzido para a delegacia da casa e preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Segundo testemunhas, o homem prestou depoimento e foi liberado após pagar fiança. O Partido Liberal escolheu os deputados que vão presidir as comissões de Relações Exteriores e Segurança na Câmara dos Deputados. O Partido Liberal entrou com força na disputa pela presidência da Comissão de Relações Exteriores, após aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro defenderem que o espaço poderia ser usado para estreitar as relações com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Desde o mês passado, a cadeira era prometida ao deputado Eduardo Bolsonaro, mas após o anúncio do possível licenciamento ao cargo, Eduardo indicou Zucco para assumir o colegiado. Felipe Barros foi eleito presidente da Comissão de Relações Exteriores e caberá a ele estreitar as relações tão apontadas pelo Eduardo Bolsonaro, entre Brasil e Estados Unidos. Outro deputado do PL que assume novas responsabilidades é Paulo Bilinski. Ele vai presidir a Comissão de Segurança Pública. As comissões são responsáveis por analisar as propostas protocoladas na casa, mas ganharam mais importância nos últimos anos por controlarem uma verba significativa do orçamento por meio das emendas de comissão. Neste ano será distribuído entre os colegiados um total de 11,5 bilhões de reais. O presidente Lula escolheu a primeira-dama Janja da Silva para representar o Brasil na cúpula Nutrição para o Crescimento. O evento é realizado a cada 4 anos pelo país organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e, nesse ano, acontece em Paris, na França. O Conselho Federal de Farmácia publicou uma resolução nesta semana que autoriza farmacêuticos a prescrever medicamentos, inclusive aqueles que exigem receita médica. A norma passa a valer no próximo mês. Segundo o Conselho Federal de Farmácia, a prescrição de remédios que precisam de receita estará restrita ao farmacêutico que possua registro de qualificação de especialista em farmácia clínica. Esse registro foi instituído pelo CFF neste ano e será concedido para quem faz cursos de qualificação em áreas específicas. A medida gerou reação de associações médicas que questionam a capacitação dos farmacêuticos para a função e alegam que a atividade não faz parte do trabalho desses profissionais. A resolução publicada ainda permite que o farmacêutico colete dados por meio de anamnese, fazer exames físicos com a verificação dos sinais e sintomas e realizar e solicitar exames para avaliação da efetividade do tratamento. A proposta do Conselho é que o profissional faça algo parecido com uma consulta médica. A adoção de pronto atendimento em farmácias vem sendo ventilada no ramo, com uma das gigantes do segmento anunciando a proposta como parte dos planos futuros. A Organização das Nações Unidas confirmou que um funcionário morreu em um ataque na faixa de Gaza. O Escritório de Serviços de Projetos da ONU, o UNOPS, disse que um de seus funcionários morreu quando um explosivo foi lançado ou disparado contra seu prédio, na região central da faixa de Gaza. O incidente ocorreu depois que Israel lançou seu bombardeio mais intenso em Gaza desde o cessar-fogo de 19 de janeiro, matando centenas de pessoas em 48 horas, de acordo com o Ministério da Saúde no território administrado pelo Hamas. Ainda não há informações sobre o incidente, que ainda deixou 5 feridos. O Ministério das Relações Exteriores da Bulgária afirmou que um de seus cidadãos que trabalhava para as Nações Unidas foi morto em Gaza.
O chefe do UNOPS, Jorge Moreira da Silva, disse em um comunicado que estava chocado e devastado pela morte do funcionário e denunciou que ataques contra instalações humanitárias são uma violação do direito internacional. Ele pediu a retomada do cessar-fogo na guerra Israel-Hamas, assistência humanitária desimpedida em Gaza e a libertação de reféns mantidos pelo movimento islamista Hamas. Israel anunciou novas operações terrestres na faixa de Gaza e pediu para que o grupo terrorista Hamas devolva os reféns que ainda estão presos no território. As forças de defesa israelenses voltaram a atacar a faixa de Gaza após 2 meses de cessar-fogo no território. A Defesa Civil do território relatou 470 mortes, entre elas 14 membros de uma mesma família. O exército israelense indicou em um comunicado que nas últimas 24 horas foram iniciadas operações terrestres seletivas no centro e sul da faixa de Gaza para ampliar o perímetro de segurança. O ministro da Defesa do país, Israel Katz, pediu para que os cidadãos palestinos devolvam os reféns e eliminem o grupo terrorista Hamas. Os terroristas ainda não responderam militarmente ao ataque, mas um representante afirmou que estão abertos a iniciar conversas para retomar o cessar-fogo. A volta dos ataques em Gaza gerou protestos na capital do país. Em Jerusalém, milhares de manifestantes acusaram o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de tomar um caminho antidemocrático e de continuar a guerra no território palestino. Das 251 pessoas sequestradas durante o ataque do Hamas, em 7 de outubro de 2023, 58 permanecem em Gaza. De acordo com o exército israelense, 34 delas estão mortas. O presidente dos Estados Unidos e também o presidente da Ucrânia conversaram por telefone pela primeira vez após o bate-boca registrado na Casa Branca. A porta-voz do governo afirmou que o país pode assumir a propriedade das usinas ucranianas. Os Estados Unidos estão dispostos a ajudar a Ucrânia a conseguir mais sistemas de defesa antiaérea. Foi o que afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, pouco depois de uma conversa telefônica entre o presidente americano Donald Trump e o ucraniano Volodymyr Zelensky. O presidente Zelensky pediu sistemas adicionais de defesa aérea para proteger seus civis, particularmente os sistemas de mísseis Patriot, e o presidente Trump concordou em trabalhar com ele para encontrar o que estava disponível, particularmente na Europa. Durante o telefonema, Trump também levantou a possibilidade de os Estados Unidos assumirem a propriedade das usinas nucleares e elétricas ucranianas. O presidente Trump também discutiu o fornecimento elétrico e as usinas nucleares na Ucrânia. Ele disse que os Estados Unidos poderiam ser muito úteis na operação dessas usinas, com sua experiência em eletricidade e serviços públicos. A propriedade americana dessas usinas seria a melhor proteção para essa infraestrutura e apoio à infraestrutura de energia ucraniana. Outro assunto debatido foram as crianças ucranianas sequestradas durante a guerra com a Rússia. Kiev afirma que milhares delas foram levadas para o país vizinho e Trump se comprometeu a ajudar no retorno dos menores. Mas poucas horas depois, o Departamento de Estado americano confirmou o corte do financiamento de um banco de dados universitário que documentava seu paradeiro. A porta-voz Tammy Bruce destacou, no entanto, que as alegações de que os dados foram excluídos são falsas. Questionada se Washington vai apoiar outras iniciativas para ajudar a encontrar e trazer de volta as crianças ucranianas, a funcionária foi evasiva, dizendo que o governo não está se afastando da ajuda externa, mas trata-se de se afastar do abuso. E após esse telefonema, o presidente Donald Trump disse que a trégua na guerra da Ucrânia está bem encaminhada. Os Estados Unidos têm atuado como principal mediador desse conflito. Trump afirmou ainda que a conversa com Zelensky aconteceu para alinhar as demandas e necessidades da Rússia. As negociações de cessar-fogo na Ucrânia vão continuar na Arábia Saudita. E nesta quinta-feira, a Ucrânia lançou drones contra uma base de aviões da Rússia. Um vídeo feito por um morador da região registrou a coluna de fumaça após o bombardeio. Esse foi um dos ataques de maior distância que a Ucrânia já fez em 3 anos de guerra. Segundo informações, essa base fica a 700 quilômetros da linha de frente da guerra. Os rebeldes Houthis reivindicaram mais um ataque contra navios militares dos Estados Unidos no Mar Vermelho. Como resposta, os norte-americanos atacaram a capital do Iêmen. Donald Trump afirmou que os Houthis serão completamente aniquilados. Vários bombardeios foram registrados em regiões do Iêmen sob o controle dos Houthis. A informação foi noticiada por um canal de televisão do movimento rebelde, responsabilizando os Estados Unidos. Entre os principais alvos estava a capital Sanaa,
os arredores da cidade de Saada, no norte do país, e o distrito de Al-Sawadia. Mais cedo, os rebeldes Houthis reivindicaram um novo ataque contra um porta-aviões americano. رصدت القوات المسلحة تحركات عسكرية معادية في البحر الأحمر. As Forças Armadas do Iêmen detectaram movimentos militares hostis no Mar Vermelho, em preparação para um ataque aéreo em grande escala ao Iêmen. Em resposta, a Força de Mísseis, a Marinha e a Unidade de Drones lançaram uma operação militar conjunta usando mísseis de cruzeiro e drones, visando o porta-aviões dos Estados Unidos, USS Harry S. Truman, e vários outros navios de guerra. A operação atingiu com sucesso seus objetivos, marcando o quarto ataque ao porta-aviões dos Estados Unidos em 72 horas. Washington já havia realizado bombardeios contra os rebeldes no fim de semana. Segundo os Houthis, a investida resultou em 53 mortos e uma centena de feridos. Desde o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023, os rebeldes, que controlam vastas áreas do Iêmen, país em guerra desde 2014, atacam Israel e embarcações americanas e britânicas com mísseis, dizendo agir em solidariedade com os palestinos. Em uma publicação na plataforma Truth Social, o presidente americano Donald Trump disse que os Houthis do Iêmen serão completamente aniquilados e advertiu o Irã para cessar imediatamente sua ajuda ao grupo. E se aqui no Brasil o Banco Central voltou a elevar a taxa básica de juros, nos Estados Unidos o Federal Reserve decidiu manter estável os juros do país. O Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, manteve suas taxas de juros inalteradas no intervalo entre 4,25% a 4,50%. Essa decisão já era esperada pelo mercado. Foi mantida a expectativa de realizar 2 cortes nas taxas ao longo do ano. Em seu comunicado, a autoridade monetária ressalta que a incerteza sobre as perspectivas econômicas aumentou. Nesse contexto, o Banco Central dos Estados Unidos reduziu sua previsão de crescimento para 2025 para 1,7% e elevou a projeção de inflação para 2,7%. Anteriormente, previa um crescimento de 2,7% para este ano e uma inflação de 2,5%. O presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, disse que a inflação começou a subir no país, em parte, devido às tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. Será muito difícil ter uma avaliação precisa de quanto da inflação está vindo de tarifas e de outros, e esse já é o caso. Você pode ter visto que a inflação de bens subiu significativamente nos 2 primeiros meses do ano. Tentar rastrear isso de volta aos aumentos tarifários reais, dado o que foi tarifado e o que não foi, é desafiador. Então, uma boa parte disso está vindo de tarifas, mas estaremos trabalhando e outros analistas também estarão trabalhando para tentar encontrar a melhor maneira possível de separar a inflação não tarifária da inflação tarifária. A projeção do Banco Central americano para o desemprego também foi revisada, passando de 4,3% para 4,4%. Os arquivos nacionais dos Estados Unidos publicaram, por ordem de Donald Trump, o último lote de documentos sobre o assassinato do presidente John F. Kennedy em 1963. Os documentos citam o Brasil e a atuação da China durante a crise na política brasileira. Os arquivos nacionais dos Estados Unidos publicaram o último lote de documentos classificados sobre o assassinato do presidente John F. Kennedy em 1963. O caso, que ainda alimenta teorias conspiratórias, mais de 60 anos depois, foi trazido novamente à tona por ordem do presidente Donald Trump, que poucos dias após retornar à Casa Branca, emitiu uma ordem executiva que dispõe a publicação sem censura dos arquivos relacionados com os assassinatos de Kennedy, seu irmão Robert F. Kennedy e do líder de direitos civis Martin Luther King Jr. A agência publicou nas últimas décadas milhões de páginas de registros sobre o homicídio do então presidente Kennedy e na Comissão Warren, que investigou o assassinato do carismático presidente de 46 anos em Dallas, Texas, determinou que o crime foi cometido por um ex-franco-atirador dos fuzileiros navais, Lee Harvey Oswald, que agiu sozinho. Mas não conseguiu eliminar esta conspiração sobre o assassinato do 35º presidente dos Estados Unidos. Oswald foi assassinado a tiros 2 dias depois de matar Kennedy pelo dono de um clube noturno, Jack Ruby, durante uma transferência de prepôs. A União Europeia apresentou um novo plano de defesa.
A chefe da diplomacia do bloco, Kaja Kallas, citou o contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia e também o possível afastamento dos Estados Unidos. A União Europeia apresentou um plano para ajudar os países do bloco com investimentos substanciais para fortalecer suas capacidades de defesa. O anúncio foi feito pela chefe da diplomacia, Kaja Kallas, ao lado de Andrius Kubilius, comissário de defesa. A ordem internacional está passando por mudanças de magnitude não vista desde 1945. Este é um momento crucial para a segurança europeia. É um momento crucial para a ação. It is a pivotal moment for action. 450 milhões de cidadãos da União Europeia não deveriam depender de 340 milhões de americanos para nos defendermos contra 140 milhões de russos que não podem derrotar 38 milhões de ucranianos. Nós realmente podemos fazer melhor. A continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia e a potencial perda da proteção oferecida pelos Estados Unidos levaram a União Europeia a elaborar um plano para mobilizar investimentos em defesa. A Comissão Europeia, braço executivo do bloco, estima que o plano pode mobilizar até 800 bilhões de euros, quase 5 trilhões de reais, possivelmente já no próximo mês. O plano inclui a possibilidade de flexibilizar as atuais rígidas regras orçamentárias para que os países possam gastar acima do permitido. O Congresso da Argentina aprovou um novo empréstimo com o Fundo Monetário Internacional. O valor não foi anunciado. O Congresso argentino deu luz verde ao governo de Javier Milei para negociar um novo empréstimo com o Fundo Monetário Internacional. O valor é desconhecido e será somado aos 44 bilhões de dólares que a Argentina deve. Com 129 votos a favor, 108 contra e 6 abstenções na Câmara dos Deputados, o decreto emitido pelo presidente em 11 de março foi aprovado, em um momento em que milhares de manifestantes se concentram em torno do Congresso em protesto contra o rígido ajuste fiscal de Milei e em repúdio ao pacto com o órgão multilateral. Milei pediu aos legisladores em 11 de março que aprovassem um novo empréstimo de 10 anos para aumentar as reservas cambiais do Banco Central e cobrir os pagamentos iminentes da dívida. De acordo com uma lei de 2021, o presidente da Argentina deve buscar a autorização de ambas as câmaras do Legislativo para assinar acordos com o FMI, mas só precisa do apoio de uma para poder prosseguir. O Equador declarou emergência nesta semana após registrar um vazamento de óleo em rios do país. O Equador declarou emergência no sistema de oleoduto transequatoriano e freou as exportações de petróleo depois de um vazamento que contaminou pelo menos 5 rios na província de Esmeraldas, no noroeste do país. A petroleira estatal Petroequador informou que a emergência deve durar até 60 dias e tem como objetivo destinar todos os recursos necessários para minimizar o impacto do vazamento nas operações. A ruptura do oleoduto aconteceu na última quinta e provocou o vazamento de dezenas de milhares de barris de petróleo que contaminaram os rios e chegaram até Esmeraldas, que desaguam no Oceano Pacífico. A empresa não determinou a quantidade derramada, mas autoridades regionais estimam que foram cerca de 200 mil barris. Cerca de 500 mil pessoas foram afetadas pelo incidente. O governo já declarou emergência ambiental nesta província, onde há um refúgio de vida silvestre. E no próximo bloco, o Supremo Tribunal Federal autoriza a privatização de escolas em São Paulo e ainda copiloto da Polícia Civil é atingido na cabeça, no Rio de Janeiro. O Supremo Tribunal Federal revogou uma decisão da Justiça de São Paulo e autorizou o governo de São Paulo a privatizar a gestão de 33 escolas estaduais. Uma decisão da Justiça de São Paulo havia suspendido um decreto do governo de São Paulo que previa a privatização da gestão de algumas escolas estaduais. O Supremo Tribunal Federal analisou o caso e entendeu que descontinuidade dos contratos já assinados impõe custos de desmobilização, atrasos na entrega de novas unidades escolares e pode impactar mais de 34 mil novas vagas na rede estadual. Com a decisão da Suprema Corte do país, o governo poderá avançar na concessão que prevê investimento de mais de 2 bilhões de reais.
O projeto de Tarcísio de Freitas afirma que as empresas vencedoras serão responsáveis por construção, manutenção, conservação, gestão e vigilância das escolas. As atividades pedagógicas seguem sob responsabilidade da Secretaria de Educação. As cidades que vão fazer parte da parceria pública-privada estão localizadas no interior do estado e na Grande São Paulo. São elas Arujá, Guarulhos, Suzano, Diadema e Carapicuíba. O PPP Novas Escolas foi leiloado em 2 lotes pelo governo e teve como vencedor o consórcio Novas Escolas, Oeste SP, que ficou com 17 unidades. O grupo deve receber pouco mais de 3 bilhões de reais ao longo de 25 anos. Um amigo do ex-jogador Robinho foi encontrado morto na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. Rudinei Gomes foi citado no processo que levou o ex-jogador à prisão por estupro. Robinho e o amigo Ricardo Rocha Falco foram presos acusados de estuprar uma mulher albanesa na Itália, em 2013. Rudinei Gomes e outros 3 amigos do ex-jogador foram mencionados no processo, mas ficaram livres da condenação. O corpo de Rudinei foi encontrado na área comum de um prédio na Avenida Ana Costa, no bairro Gonzaga, e o caso foi registrado como suicídio na Central de Polícia Judiciária de Santos. O Diário de Notícias lembra aqui que o Centro de Valorização da Vida presta serviço voluntário gratuito de apoio emocional e prevenção ao suicídio para pessoas que querem e precisam conversar sob total sigilo. Os voluntários atendem pelo telefone 188, mas também é possível conversar via e-mail e chat, através do site ou indo presencialmente nos postos de atendimento. Um homem foi alvejado durante um assalto no bairro Jaguara, na zona oeste de São Paulo, e um notebook que estava na mochila dele amorteceu o impacto. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a vítima, de 35 anos, trafegava pela rua Capitão Mauro Rodrigues de Almeida, no bairro Jaguará, zona oeste de São Paulo, quando foi abordada por um grupo de 5 homens, um deles armado. Um dos assaltantes jogou uma bicicleta contra a moto da vítima, forçando-a a parar. Na sequência, os criminosos desligaram o veículo e um deles atirou contra as costas do motociclista. Mas um notebook que estava na mochila da vítima amorteceu a bala e evitou consequências ainda piores. A vítima foi levada para o Hospital Regional de Osasco, onde recebeu atendimento médico. A motocicleta roubada foi encontrada abandonada na rua Niterói, no bairro Jardim Rochidale, em Osasco. A polícia procura o grupo de assaltantes e o caso é investigado pelo 33º Distrito Policial, que fica no bairro de Pirituba. Uma mulher vítima de tentativa de feminicídio se jogou de um prédio para fugir das ameaças do companheiro. Jennifer Sabrini precisou ser hospitalizada após fraturar as pernas e os braços. De acordo com o relato da vítima, a polícia militar, o suspeito pegou uma faca e passou a ameaçar de morte a empresária Jennifer Sabrini. Então a vítima esperou um momento de distração do suspeito e pulou da janela do quarto. Com a queda, a vítima teve ferimentos por todo o corpo. O suspeito pegou Jennifer nos braços e a colocou no carro e saiu do local. Durante o trajeto, a vítima avistou uma viatura da polícia militar e colocou um dos braços para fora para pedir socorro. Jennifer foi levada até uma unidade de pronto atendimento em Contagem e ficou internada por 12 dias. Após melhoras no quadro médico, ela contou que o homem exigiu dela um valor de R$10 mil e, com a negativa do pedido, o suspeito reagiu de forma violenta. Ela contou ainda que o marido apresentava ter feito uso de drogas no dia do crime. O suspeito está com um mandado de prisão em aberto pela tentativa de feminicídio e segue foragido. E o copiloto de um helicóptero da Polícia Civil foi baleado na cabeça durante uma ação na Zona Oeste, na manhã de hoje. O estado de saúde dele é muito grave e até o fechamento da edição ele passava por uma cirurgia. Felipe Marques Monteiro foi atingido pilotando uma aeronave do Serviço Aeropolicial da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil. O ataque aconteceu na Vila Aliança, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. A operação da Polícia Civil acontecia contra uma quadrilha especializada em roubo de vans e, segundo a investigação, a atuação dos criminosos era focada na zona oeste da cidade. Em nota, a Polícia Civil relacionou o caso à DPF das favelas, que listam uma série de medidas para a realização das operações. De acordo com o texto, o uso de helicópteros causava temor aos criminosos, mas hoje é alvo de bandidos por meio de armamentos de guerra. A seguir, a ONU afirma que aquecimento dos oceanos vai causar problemas por milhares de anos e os preparativos para o jogo do Brasil contra a Colômbia.
Organização das Nações Unidas mostrou que o aquecimento dos oceanos vai impactar o planeta Terra por milhares de anos. De acordo com cientistas e a Organização Meteorológica Mundial, os níveis recordes de gases de efeito estufa elevaram as temperaturas a um recorde histórico em 2024, e as consequências poderão durar por milênios. O aumento de 1,5 graus Celsius acelerou drasticamente a perda de geleiras e gelo marinho, elevando o nível do mar e colocando em risco o Acordo de Paris. O relatório informa que os outros fatores também podem ter impulsionado o aumento da temperatura global no ano passado, incluindo mudanças no ciclo solar, uma erupção vulcânica maciça e uma diminuição nos aerossóis de resfriamento. O clima extremo do ano passado causou estragos em todo o mundo, com secas causando escassez de alimentos e inundações, além de incêndios florestais que forçaram o deslocamento de 80 mil pessoas. A cantora norte-americana Taylor Swift foi eleita pela Billboard como a maior artista feminina do século XXI. A seleção foi feita com base no desempenho das artistas na revista. Taylor Swift começou a subir nos palcos em 2006 e já conquistou 14 prêmios Grammy. As cantoras Rihanna, Beyoncé, Adele e Katy Perry completam o top 5 da revista. E a Google segue enfrentando acusações. A União Europeia afirmou que a empresa de tecnologia viola as regras de concorrência do bloco e interfere no algoritmo dos usuários. A Comissão Europeia considerou que o Google viola as regras de concorrência europeias em uma conclusão preliminar que pode abrir caminho para multas bilionárias. De acordo com o braço executivo do bloco, a empresa fornece aos próprios serviços um tratamento de maior destaque, sendo exibidos no topo dos resultados de busca ou em espaços dedicados. A comissão concluiu que a Alphabet, empresa matriz do Google, não cumpre com as obrigações sob a atual regulamentação europeia. Em um comunicado, a empresa afirmou que a posição da União Europeia vai prejudicar as empresas e os consumidores do continente, além de dificultar a inovação, enfraquecer a segurança e degradar a qualidade dos produtos. Ao mesmo tempo, a Comissão Europeia ordenou que a Apple torne os iPhones mais compatíveis com os dispositivos produzidos por empresas concorrentes para oferecer mais opções aos consumidores. A comissão demonstrou preocupação com a observação de 9 características do sistema operacional do aparelho relacionadas à conectividade com relógios inteligentes, fones de ouvido e aparelhos de televisão. Além disso, o braço executivo do bloco mencionou a necessidade de melhorar a transparência do processo que a Apple projetou para desenvolvedores interessados em obter interoperabilidade com recursos do iPhone e do iPad. Daqui a pouco, a seleção brasileira entra em campo pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogo será contra a Colômbia, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Dorival deve colocar em campo o goleiro Alisson, na linha defensiva Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana. E no meio-campo, Bruno Guimarães, Gerson e Rodrigo. E no ataque, Rafinha, Vinícius Júnior e João Pedro. A bola rola daqui a pouquinho, a partir das 9h30, e amanhã você já sabe, a gente traz todos os detalhes da partida. O Diário de Notícias desta quinta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7h, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado acessando o Diário de Notícias em 2 minutos no Spotify. Uma boa noite e até amanhã.